Você já ouviu a canção, a música erudita de Johann Sebastian Bach, Jesus, a alegria dos homens? Vamos meditar na palavra, ouvindo a música de Bach, Jesus, a alegria dos homens. E eu estou aqui em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, no versículo do capítulo 5 até o 5:1 até o versículo 5, diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo, quando éramos ainda pecadores, morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos a reconciliação. Essa é a palavra que salva, essa é a palavra de Jesus que traz a paz. Deus prova o seu amor, Deus demonstra o seu amor, Deus expressa o seu amor para conosco, né? Através da morte de Jesus na cruz. Essa morte de Jesus na cruz tem a ver com o nosso pecado, com o meu pecado, com o seu pecado, o pecado que habita em nós. Porque o corpo e o sangue de Jesus não só paga o preço do pecado, mas nos resgata para uma novidade de vida, não é? Porque todos nós trazemos pecado. Você pode chamar de fraqueza, tem gente que chama de erro, tem gente que chama de falhas, mas existe o pecado que habita em mim, pelo qual Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecado é transgressão da lei, são nossos comportamentos, são nossas motivações erradas. Paulo, em Romanos capítulo 7, diz: o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Há uma força que nos arrasta para o mal e faz com que nós não façamos o bem que queremos fazer. Essa é a nossa condição, a condição de pecado. Em pecado me concedeu a minha mãe. Nós já trazemos esse signo, essa força do pecado em nós, instalada desde o nosso nascimento, sabe? Mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda assim pecadores. De tal maneira que ele diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, sabe? Há para os que estão em Cristo Jesus, que entenderam o amor de Deus por você, por nós. Nenhuma condenação. Em outro momento diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Porque a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou a transgressão, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe,
superabundou a graça de Deus. Deus te ama, Ele nunca vai deixar de amar, sabe? Mas se você continuar obstinado na prática do pecado, você continuar assim, você vai se destruir os que estão próximos a ti, sabe? Porque nós somos unidos com Cristo na morte para que o corpo do pecado seja destruído, para que haja uma vitória sobre o pecado, sabe? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Este é o poder da ressurreição, o poder que podemos vencer o pecado, sabe? Para que nós possamos produzir pelo Espírito Santo que habita em nós frutos do Espírito. Que frutos são esses? São frutos de paz, de amor, de alegria, de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão e de domínio próprio. O perdão dos pecados é a misericórdia de Deus. Custou o sangue de Deus, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sabe? O coração é da vontade de Deus, que a misericórdia que vem do coração das misericórdias aconteça para mim e para você, o perdão dos pecados. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, sabe? Deus justifica o ímpio. Ele diz: eu apago as tuas transgressões por amor de mim, sabe? Ele quer assim, Ele quis assim. Tudo que você tem, se for associado ao pecado, à prática do pecado, à obstinação do pecado, tudo coopera para o mal. Mas se você for firmado no perdão, na graça de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Entendeu? A culpa do pecado sobre nós torna tudo mal, mas Deus dá o perdão e não se arrepende. A minha misericórdia, diz Ele, não se apartará de ti jamais. Esse é o perdão do pecado, e isso está em Cristo, essa reconciliação com Deus. Cristo é nosso amigo na vida e na morte e até depois da morte. É um acesso livre a Deus, acesso à santificação, a participação dos seus privilégios, privilégio dessa aliança divina. Você que está sobre o perdão, sabe? Se você continua mesmo no pecado, busca o perdão, sabe? Tem gente que busca perdão de alguns pecados e abraçam outros, né? Está preocupado em atender a iniquidade do seu coração, o Senhor não lhe ouvirá. Simples assim. Mas a graça perdoa e faz com que nós abandonemos essa prática. Cristo foi ferido por nós, sabe? Esse é o clamor do perdão, sabe? Essa é a esperança das consolações do Senhor, entendeu? Não acompanhem em seus corações, não use recurso da graça, sabe? Para manter-se mal em você. O pecado é um mal infinito e a graça soberana de Deus em Jesus Cristo veio desfazer a obra do pecado, a obra do mal. É isso que o Senhor diz, é essa que diz a palavra de Deus hoje para mim e para você. Que Jesus te abençoe, que a paz que excede a todo entendimento fique com você. Um beijo no coração.